Olá, pessoal! Mais uma aula de Direito Processual Civil, né? Curso preparatório para o concurso de Oficial de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estamos no artigo 238, que fala sobre a citação. 238 em diante, né? Muito bem. Se você acompanha o nosso curso aqui pela nossa plataforma, explica isso direito, concursos, você tem acesso ao PDF que tem comentários, exemplos, o que ajuda muito vocês a entenderem, principalmente que não é da área de direito. E quem é também, isso também auxilia para você entender melhor. Além do que, você pode baixar o PDF e compor aí a sua apostila, o seu livro, porque você vai precisar fazer revisões constantes no material de estudo, tá bom? Muito bem, Código Processual Civil importante e citação nem se fala, né? Os oficiais de justiça fazem citações. Correto? Então é bom conhecer tudo sobre ela. Esses artigos 238 em diante vão tratar disso nessa aula de hoje. Não sei se a gente consegue falar tudo sobre citação numa aula só, mas vamos lá. Muito bem. Quer ter uma ideia do que tem aí no PDF, as observações e tudo mais? Ok. Olha só, sobre o artigo 238. A gente colocou aqui para vocês o que é uma citação, né? Citação é o ato processual pelo qual se convoca o réu, o executado ou interessado para participar do processo judicial, não é? É isso que diz o artigo. É um meio pelo qual se dá conhecimento da ação a ser enfrentada e pelo réu, pelo requerido, pelo executado, garantindo-lhe então a ampla defesa e o contraditório. Evidentemente, ela é essencial para garantir o devido processo legal e possibilitar aí que todas as partes envolvidas possam se manifestar e apresentar suas defesas. Agora, se a parte foge a ser citada, aí tem citação por hora certa, tem citação editalícia e tudo mais, né? Então, as coisas andam bem enquanto está indo tudo bem. Caso contrário, né? Se ele foge, a lei tem meios de dá-lo como citado. Quem é o réu, né? O réu, geralmente nós chamamos de réu no processo criminal, mas no processo civil costumamos geralmente chamar de requerente a parte que entra com a ação, ou seja, a parte ativa da ação, e requerido, o passivo, o polo passivo. Na execução chamamos de exequente e executado, mas o uso desses termos varia muito, tá certo? Então, e o interessado? Pessoal, interessado é aquela pessoa que tem interesse jurídico naquele processo. Por exemplo, nas ações de uso capião, os confrontantes, ou seja, os vizinhos, né, do imóvel que sofre essa ação de uso capião, como possíveis interessados, são chamados ao processo por meio da citação, tá? A relação processual é uma relação de vínculo jurídico, né, estabelecido então entre as partes, autor e o réu, o exequente contra o executado, o requerente contra o requerido, né, formam uma relação processual. Muito bem. Artigo 239 diz o seguinte, ó. Primeiro, lendo aqui o 238, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual e não apenas integrar a relação processual, evidentemente, promover os atos dentro do prazo legal para que eles possam se defender. Então, tem 15 dias úteis para apresentar a sua defesa, que se chama contestação, né? Se for uma execução, tem embargos ou impugnação. Parágrafo único diz que a citação será efetivada 45 dias a partir da propositura da ação. Esse é um compromisso tanto do judiciário quanto das partes, né? Porque cada uma tem que fazer a sua parte para que esse prazo processual que se cumpra. 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu. Veja que a citação é única, né? No processo de cognição, ele é citado uma vez só. Tudo mais que acontecer depois vai ser intimação. Citação do réu ou do executado. Então, a citação é única naquele momento. Depois é tudo intimação.
ressalvadas hipóteses de indeferimento da petição inicial, ou seja, a parte que está entrando com a ação, ele solicita alguma coisa e o juiz indefere o pedido inicial ou dá a improcedência liminar do pedido, ou seja, liminarmente, antes de julgar, o juiz já considera improcedente a ação. Ou indefere a petição inicial por critérios bem estabelecidos pelo CPC. Há várias situações em que se indefere uma petição inicial, não vamos trabalhar com ela agora, mas mais à frente a gente vai ver, tá? Parágrafo 1º do 239 diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supra a falta ou a nulidade da citação. Então veja só, comparecimento espontâneo do réu, digamos, ou réu ou executado, digamos que ele fique sabendo por alguma razão, até de repente a parte requerente ou exequente o informou informalmente, e ele faz uma pesquisa, localiza lá que tem um processo contra ele e ele acaba se manifestando dentro daquele processo, certo? E, ao ele se manifestar dentro do processo, ele está fazendo um comparecimento espontâneo, ou seja, ele não foi citado, ele simplesmente peticionou dentro do processo, tomando conhecimento do processo. Isso supre, então, a falta de citação. Ele não precisará ser citado. Agora, o comparecimento espontâneo não apenas supre a falta da citação, mas também supre a nulidade da citação. Há situações, vamos dar um exemplo da citação por hora certa, né? Quando por 2 vezes o oficial de justiça comparece ao endereço e a suspeita de que o réu se oculta, inclusive em outra comarca, para não ser citado, será feita a citação e, por paralelismo aí, a intimação também pode ser feita por hora certa. Isso tanto no Código de Processo Civil quanto no Código de Processo Penal. Muito bem, ele foi citado por hora certa, mas aí ele comparece no processo, num determinado momento, para alegar a nulidade da citação, certo? Ou de repente ele foi citado pelo correio, e ele acabou não sendo citado pessoalmente, o carteiro entregou essa correspondência para alguma outra pessoa, e o réu vem então alegar a nulidade da citação. Bem, no momento em que ele comparece ao processo para alegar essa nulidade, se essa nulidade for acolhida, quando o juiz der a decisão acolho e torna nula a citação, no momento dessa decisão, então, o réu, a partir daí, o requerido, executado, ele está citado. Tá certo? Agora, e se ele comparece para alegar a nulidade e o juiz não reconhece a nulidade? Então, aquela citação anterior é válida. E se decorreu daquele prazo, decorreu daquele dia da citação, da juntada do mandado ou da carta ao processo, decorreram 15 dias úteis e ele não contestou, ele vai ser declarado revel e sofrer as consequências disso, né? É por isso que diz assim a segunda parte do parágrafo 1º do 239. Fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, tá? Ou seja, a partir de que, dada a sua citação, corre o prazo para apresentar a sua contestação ou embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, eu já mencionei isso agora há pouco, em se tratando de processo de conhecimento, a fase cognitiva, veja lá as aulas anteriores que a gente comenta sobre essa fase de cognição, de conhecimento, o réu será considerado revel. Ou seja, se foi rejeitada a alegação de nulidade, então, se estiver na fase de conhecimento e ele não apresentou a defesa, vai ser declarada a sua revelia. O inciso 2, na verdade, se tiver numa fase de execução, o processo, quando eles falam feito, viu, pessoal? Feito é o processo dele que corre lá na justiça, né? É o feito. O feito terá prosseguimento, ou seja lá em que fase que tiver, por exemplo, ele agora vai sofrer possivelmente a penhora de bens ou algo do tipo, tá? E aí, tá assistindo essa aula pelo YouTube?
Ah, é? Não é inscrito? Se inscreva, dê uma força aí pra gente. Deixa o seu gostei, o seu joinha, deixa um comentário, né? Porque dessa forma o YouTube entende que a aula é relevante, tá certo? Faça isso por nós e por vocês também. A citação válida, artigo 240, hein? Citação válida, né? Não uma inválida. Ainda que quando ordenada por juízo incompetente. Lembra que juiz incompetente não é aquele que não sabe o que faz, não, tá? É aquele que não tem jurisdição naquele processo. Então, mesmo que ordenada por juiz de competência, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado e disposto no artigo 397 e 398 da Lei 10.406, ou seja, do Código Civil. Vamos entender essas expressões? Vocês, quem tem acesso ao PDF tem tudo isso aí bem explicadinho, né? Citação válida ainda que ordenada por juiz incompetente. O juiz incompetente é aquele que, de repente, ele não se sabia incompetente, ou seja, que não tinha jurisdição naquele processo. Mas se ele ordenou a citação, mesmo que ele seja incompetente, isso já induz litispendência. Significa o quê? Que a partir daquele momento, aquele processo já existe e versando sobre aquele objeto que se discute no processo, envolvendo aquelas partes especificamente. Então já existe um processo sobre aquilo. Se o exequente ou o requerente vier a protocolar um outro, né, adentrar com uma outra demanda, um outro processo, versando sobre os mesmos fatos, mesma razão de pedir, mesmas partes, a parte requerida pode dizer assim, olha, já há litispendência no processo número tal que corre na vara tal perante tal juiz. E é aquele juiz que vai julgar esse processo e os processos conexos a ele. Por isso que induzir a litispendência, ou seja, litis, a disputa, a briga, pendência, tem uma pendência jurídica, já tem uma pendência de um processo que está em vias de ser instruído, né? Ser julgado, já induz a litispendência. Isso vincula o juiz, ou pelo menos o processo já corre no tribunal, já corre naquele fórum, ou seja lá onde for, tá? Torna litigiosa a coisa. Quando num processo tem sempre algo, alguma coisa que se discute. Então, essa coisa que se discute para a propriedade, ou se é devido, ou se não é indevido o determinado valor que está sendo cobrado, essa coisa agora está sob litígio, disputa judicial. E isso tem implicações processuais, tá? Constitui em mora o devedor, ou seja, a partir daquela data, o devedor já está sujeito a juros legais e até correções monetárias legais. E isso tem um impacto se lá na frente ele vier ser condenado, esses juros poderão ser cobrados. O valor cobrado pode ser corrigido, não é? Claro, tem ressalto de 397 e 398. Parágrafo 1º do 240. A interrupção da prescrição, ou seja, tem um prazo, não é? Para que se tome determinadas atitudes do ponto de vista de cobrança, de se exigir de uma parte o cumprimento de determinadas obrigações contratuais, né? E porque depois de um tempo prescreve o direito daquela parte que entraria com a ação de exigir aquele pagamento ou exigir aquela compensação, não é? Exigir aquele contrato. Muito bem. Mas há várias situações que interrompem a prescrição, não é? Então, a citação, ela vai interromper a prescrição, porque já ajuizou a ação. Então, não corre a prescrição. Caso contrário, por vezes, a morosidade do processo faria com que
o direito prescrevesse, né? E aí ficaria penalizada a parte que tem aquele direito. Muito bem, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação. Então, o que é que interrompe a prescrição? O despacho que ordena a citação. Então, a interrupção da prescrição conta-se da data do despacho do juiz que diz assim: cite-se o réu, o requerido, o executado. No momento em que o juiz, lá, 26 de junho, dá essa decisão, nesse dia já interrompe a prescrição. Não é no dia em que o sujeito lá, requerido, executado, for citado. Não, é da data do despacho do juiz que ordena a citação que interrompe a prescrição. Ainda que proferido por juízo incompetente, ou seja, é o mesmo caso 240, né? Por isso que esse parágrafo está aqui. Retroagirá a data da propositura da ação. Então, veja só, o despacho que ordena, e até corrigindo aqui, eu fui no embalo e acabei falando bobagem aqui. O despacho que ordena é que dá início à interrupção. Só que a interrupção não é da data do despacho. Eu dei até um exemplo, 26 ou 27 de junho. Se a parte entrou com a ação no dia 2 de junho, por exemplo, em um determinado ano, aquele despacho, dia 27, faz com que a prescrição se interrompa na data da propositura da ação, no dia 2. Tá? Então, a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação. Então, se o despacho foi ordenado no dia 27 se o despacho, né, que ordenou a citação é do dia 27 de junho, naquele momento, retroage a data em que foi proposta a ação, por exemplo, dia 2 ou 3 de junho foi proposta a ação, a partir de 2 ou 3 de junho, quando foi proposta, é que é interrompida a prescrição e não da data do despacho. Se bem que é o despacho que ordena a citação que interrompe a prescrição, que retroage a data da propositura da ação. Tá certo? Parágrafo 2º. Incumbe ao autor da ação, né, pessoal? Adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Ou seja, se o autor tem que tomar providências para viabilizar a citação. Que providências são essas? Conduzir o oficial de justiça até o local onde a pessoa deva ser citada, recolher as diligências do oficial de justiça ou qualquer outra coisa determinada pelo juiz. Se ele não fizer isso, não vai interromper a prescrição, tá? Terceiro, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Agora, se foi uma citação solicitada por edital, por oficial de justiça, por carta, e demorar mais do que esses 10 dias, então a parte não fica prejudicada, porque o que coube a ela fazer, ela fez. Então, continua retroagindo a data da propositura da ação à prescrição. Parágrafo 4º diz que o efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º, que a gente vem comentando até agora, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Esse efeito retroativo vai se aplicar a prazos decadenciais, vocês não precisam entender o que é agora, e também a qualquer outro prazo de extinção previstos na lei. Mais uma vez, se você tem acesso ao PDF, você tem as explicações aí, ok? Para entender melhor, para fazer anotações juntamente com esta aula, tá? Artigo 241. Transitado em julgado. Lembra que é transitado em julgado, pessoal? É quando não cabe mais nenhum tipo de recurso sobre aquela decisão, aquela sentença, não é? Ou acórdão. O que transita em julgado são sentenças, acórdãos, não despachas. Transitada em julgado a sentença de mérito é aquela que diz quem vai levar, quem ganhou o processo. Proferido em favor do réu, transitado em julgado a sentença de mérito, proferido em favor do réu antes da citação. Então, transita em julgado uma sentença
de mérito em favor do réu antes mesmo dele ser citado. Incumbe, então, nesse caso, ao escrivão, ao chefe da secretaria, comunicar-lhe o julgamento, o resultado do julgamento. Por incrível que pareça, viu, pessoal, há situações, sim, em que o juiz extingue uma ação, julgando o mérito favorável ao requerido, mesmo antes dele ser citado. Há situações em que isso acontece, tá bom? Nós temos aqui as explicações, certo? Artigo 242 diz o seguinte: a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então, veja só, via de regra, a citação é pessoal, seja por carta, seja por oficial de justiça, tem que ser feita pessoalmente na pessoa do réu. Agora, pode ser feito na pessoa do representante legal, claro. No caso de curadores menores de idade, né, que tem tutores, o representante legal é que vai ser os pais, né, que vão ser citados. Procurador do réu. O réu muitas vezes tem procuração para receber aquela citação. Acontece muito com administradores, por exemplo, de imobiliárias, né, que administram imóvel, né, tem procuração para responder, inclusive, a processos relativos ao imóvel, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, ou seja, aquele que vai ser citado, a citação será feita na pessoa de seu mandatário. O que é um mandatário? Aquele que tem um mandato, que tem uma procuração. Ou administrador de uma loja, de uma fazenda. Preposto ou gerente, aquele que gerencia ou que representa a empresa como preposto, ele tem uma carta de preposição, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Então vamos lá. Pode, na ausência do citando, a citação pode ser feita na pessoa do mandatário, do administrador, do preposto, gerente, quando se originar de atos por eles praticados. Então, por exemplo, uma loja, a loja X, ela acabou entregando um produto deteriorado, né, ou quebrado para um cliente. Quem fez isso foi aquela loja, mas a loja tem muitas filiais. E aquela loja, ela é representada naquela cidade por um gerente. Ora, foram por atos do próprio gerente da loja dele que houve o prejuízo ao réu. Então a loja poderá sim ser citada porque a ação se origina por atos praticados ou por quem tem a procuração, por quem administra, por quem gerencia. Parágrafo 2º. O locador, ou seja, quem tem um imóvel, né, e aluga esse imóvel, quando ele se ausenta do Brasil e ele não cientifica, ele não dá conhecimento ao locatário, aquele que alugou o imóvel, que mora no imóvel. Se ele se ausenta, o locador se ausenta, e não cientifica o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel um procurador com poderes para receber a citação, ele será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Eu tenho um imóvel, certo? Alugo para uma determinada pessoa, vamos chamar de B. De repente eu me ausento do país, estou fora do país, certo? Esse B, por alguma razão, me processa. Eu estou fora do país. Eu não comuniquei B de que eu tinha um procurador responsável para isso na figura de uma pessoa lá. Ele não sabe. Então, quem recebe os aluguéis é a imobiliária? Pode mandar citar a imobiliária. Quem recebe os aluguéis é o sogro, o avô, o pai, a mãe, o irmão, pode ser citado naquela pessoa, tá bom? Quem for, porque ele fala encarregado no recebimento dos aluguéis. Ora, se ele recebe os aluguéis, ele tem com certeza algum vínculo, alguma ligação contratual ou de parentesco com o locador, o dono do imóvel.
Parágrafo 3º. A citação da União, ou seja, o governo federal, né, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e também das suas autarquias, né? Por exemplo, o INSS é uma autarquia federal, o DETRAN é uma autarquia estadual, certo? Respectivas autarquias, também fundações públicas, tá? Não Fundação Roberto Marinho, que é privada, uma fundação pública. Será realizada perante o órgão da advocacia pública, ou seja, os procuradores da União, procuradores do Estado ou do município que vão receber a citação. A advocacia pública são os advogados do município, do Estado, da União, cada um respectivamente respondendo pelo seu ente. No caso de autarquia fundação, esses advogados públicos das autarquias e fundações, responsável pela sua representação judicial. Tá bom? Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu. Na rua, no trabalho, em casa. Ok? Então, a citação é feita em qualquer lugar onde o réu executado se encontrar. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Então, militar vai ser citado no seu endereço residencial. Não se sabe qual é o endereço residencial. Pode citá-lo na caserna, ou seja, lá onde ele está servindo. Ou se ele for procurado na residência, nunca é ali encontrado. Então, ele será citado na unidade em que estiver servindo. Nenhuma novidade, mas vocês têm comentário aí, tá? Comentários acerca desse artigo. Artigo 244. Quando que não se faz a citação? Então, ó, não se faz a citação, salvo, tem ressalva, hein? Ou seja, será feita a citação para evitar o perecimento do direito. Então, não se faz citação via de regra, mas para evitar que pereça, morra, desapareça o direito, aí nesse caso será feita a citação sim, de quem estiver participando de ato ou culto religioso. Então, via de regra, não é citado quem está participando de um culto religioso. Isso não significa que antes ou depois do culto ele não possa ser citado, certo? Muito bem. Mas se houver um risco, um dano, né, e que pereça o direito, né, já está prescrevendo aquela ação, de repente, aquele direito, então sim, ele será citado mesmo no culto religioso. 2. Cônjuge, né, o companheiro, marido, mulher, cônjuge de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Eu creio que talvez valha a pena a gente entender essa questão aqui de linha reta, se bem que isso aqui costuma cair em concurso como a letra da lei mesmo, que a gente costuma chamar de lei seca, né? Ou seja, não se fará citação, salvo para evitar perecimento de direito de quem estiver participando de ato ou culto religioso, ou do cônjuge ou companheiro de qualquer parente do morto, ou de qualquer parente do morto, ou seja, o esposo ou a esposa de quem morreu, o companheiro ou a companheira de quem morreu, ou qualquer parente dessa pessoa que morreu, por laços de sangue ou de afinidade na linha reta ou colateral em segundo grau. E quando? No dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Vamos entender. O que é parente consanguíneo? É o parente de sangue. Por exemplo, meu pai e minha mãe são meus parentes de sangue, certo? Meu avô, minha avó, meus filhos também são meus parentes de sangue, então são parentes consanguíneos. O meu irmão é também um parente consanguíneo. Um tio, primo, é um parente consanguíneo. O que é parente afim, por afinidade? É aquele que se adquire pela adoção, pelo casamento. Então, o padrasto, a madrasta é parente por afinidade. O cunhado, por afinidade.
Certo? Tranquilo, então? Muito bem. Esposo, eu em relação ao esposo, a esposa do meu irmão, a esposa do meu irmão, a minha cunhada, é parente por afinidade, tá bom? Linha reta ou linha colateral em segundo grau. Pessoal, o que vem a ser essa linha reta ou colateral até segundo grau? Vamos pegar um espaço em branco aqui para eu poder, de repente, desenhar para vocês, né? Vamos pegar aqui um espaço em branco para mostrar aqui. Nossa, pessoal, estou apanhando, hein? Linha reta ou colateral. Vamos lá. Bem, pessoal, acho que aqui ó, vai ser suficiente para mostrar para vocês. Digamos aqui, ó, tem eu aqui, certo, pessoal? Eu. Acima de mim tem meu pai e minha mãe. Depois avós. Depois abaixo tem os filhos. Depois tem os netos, os bisavós. Essa é chamada linha reta consanguínea. Então, tem eu, meu pai e minha mãe são meus parentes em primeiro grau na linha reta. Os meus avós são parentes em segundo grau na linha consanguínea, na linha reta. Os meus filhos e os meus netos são parentes em primeiro e segundo grau na linha reta. São os meus descendentes, primeiro e segundo grau. O que é linha colateral? Bem, tem aqui eu, os meus pais, que tem também o meu irmão, ó, meu irmão. Então, além de mim, os meus pais também tiveram o meu irmão. E o meu irmão se casou com a minha cunhada, certo? Então, o meu irmão é parente em segundo grau. Olha só, como é que eu faço? Eu vou para o meu pai, conto o primeiro grau. Vou para o meu irmão, conto o segundo grau. Então, meu irmão é parente consanguíneo na linha colateral. Tá? Não é um parente afim, é um parente consanguíneo. A minha cunhada é 1, 2. A minha parente em segundo grau na linha colateral e por afinidade. Meu irmão é parente consanguíneo. Minha cunhada, parente por afinidade, ambos de segundo grau. Certo, então? Muito bem. Se eu vier aqui, ó, meus pais, acima dos meus pais tem os meus avós. Certo? Muito bem. Se o meu avô, a minha avó, faleceu e o meu avô contraiu núpcias, se casou novamente, essa minha avó nesta situação, vai ser minha parente em segundo grau, na linha reta, mas será um parente por afinidade. Deu para entender isso? Muito bem, então. Espero que sim. Então, o artigo 244. Cônjuge e companheiro, ou qualquer parente do morto, linha reta, colateral, né? Ou por afinidade, até o segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Quem mais que não é citado? Os noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, lua de mel, né? 4. Doente, enquanto grave o seu estado. Muito grave o estado do doente, ele não será citado enquanto permanecer naquela situação. Continuando aí, diz assim, ó, não se fará a citação, ainda continuando nessa linha aí do não se faz a citação. Quando se verificar que o citando, ou seja, a pessoa a ser citada, é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la, por exemplo, um AVC e não consegue entender nem se comunicar direito, né? Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Então, olha só.
Se o oficial de justiça não fizer a citação por conta de ser incapaz, né, mentalmente incapaz, ou tiver impossibilitado de receber, o oficial de justiça deverá certificar e descrever todo o ocorrido. Tá? Parágrafo 2º. Para examinar o citando, né, porque o oficial de justiça mencionou que ele não tem capacidade nem compreensão para entender aquele ato, o juiz vai nomear um médico e esse médico vai fazer uma perícia e vai apresentar um laudo no prazo de 5 dias depois de realizada a perícia, tá? Não é 5 dias depois que o juiz ordenou que fosse feita a perícia, não. 5 dias depois que ele fizer a perícia. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º, ou seja, um perito médico, se a pessoa da família apresentar uma declaração do médico do citando que ateste a incapacidade do citando. Quarto, reconhecida a impossibilidade, ou seja, não tem como o réu ser citado, então, reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará um curador ao citando. Então, vai nomear um curador para que ele defenda os interesses daquela pessoa, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. A nomeação de curador vai ser para tratar daquele processo, tá bom? E a preferência é para o companheiro ou para o cônjuge, marido ou mulher, né? Depois é que vai para descendentes, ascendentes, etc. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador, quando ele tiver um curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Certo então, pessoal? Olha, para não ficar extensa demais essa aula, eu vou parando por aqui. Deixando aqui o recado mais uma vez, se você assiste pelo Explica Isso Direito Concurso, você tem acesso às aulas online gravadas, sem propaganda, sem interrupções, e também aos PDFs para você baixar e entender mais exemplos, né, e a explicação. Compondo aí o seu material de estudo para inclusive fazer revisões, certo? Assiste pelo YouTube. Quer ter acesso a esses materiais em PDF? Acesse então explicaissodireitoconcursos.com e não se esqueça aí do YouTube de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, etc. Aquilo que você já sabe. Fico por aqui na próxima aula, continuando com o artigo 246, falando sobre a citação ainda. Combinados? É isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.